Beleza. Beleza. Obrigado, Patrick. Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer o lançamento do livro, né? Mais uma, assim, dentre vários lançamentos, o pessoal está correndo aí o Brasil, né? Com várias instituições, com esse livro maravilhoso, que é Utopias para Reconstruir o Brasil, né? O livro que foi organizado aqui pelo nosso querido professor João Sixu, junto com o Renan Aguiar e também o Gilberto Bercovitch, né? Então, a gente está aqui hoje aqui pelo Sindicato dos Economistas. Meu nome é Wesley Cantelme, eu sou membro do sindicato. Éramos para estar aqui com a Val, né, nossa presidenta, mas ela teve um problemaço lá com a internet, desde o meio da tarde, não voltou. Então, estou aqui fazendo a mediação, né? E para mim uma honra estar aqui fazendo a mediação com pessoas, né, e professores tão queridos, né, que são o professor João Sixu, que é um dos organizadores aí do livro, né, dos coordenadores, e também os meus professores aqui, né, Marco Flávio Rezende e Marco Croco, que são autores aí do livro, junto com a Fernanda Faio também, que tem 2 textos nesse livro aí, que está maravilhoso, né? São 54 autores, né? Um livro organizado aí com texto que em 800 páginas, muitas contribuições e com esse trazendo um assunto que é urgente, né? O título assim muito oportuno, né? Utopias para a reconstrução do Brasil, né? Então, já traz um diagnóstico, né? Essa necessidade da gente ter como pensamento aí a reconstrução do Brasil nesse cenário de crise avassaladora, né? Uma crise avassaladora que já vem de algum tempo e agora intensificado com o contexto político que a gente está vivendo e com a pandemia. Então, não tinha viu, João? Não tinha algo mais oportuno do que o lançamento desse livro. Então, assim, eu não quero nem enrolar muito aqui, já passar a palavra direto aí para as pessoas que estão, de fato, contribuindo, para que a gente possa entender e o desejo de todo mundo que está assistindo de adquirir esse livro, para a gente fazer essas reflexões aí em conjunto. Então, já passa a palavra aí para o professor João Sixu. Fica à vontade, João. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer imensamente a organização desse evento por parte do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais. É um espaço privilegiado para nós fazermos o lançamento desse livro. Esse livro é uma obra coletiva. Ele foi apenas organizado por mim, pelo Gilberto Bercovitch, professor da USP, e pelo Renan Aguiar, professor da UF. O Bercovitch e o Renan são da área de Direito, eu sou da área de Economia. E nós convidamos dezenas de autores para contribuírem com essa obra. Bom, qual foi a motivação de nós organizarmos esse livro? Nós estamos vivendo, como é conhecido pelo nosso dia a dia, pela nossa vivência, uma das piores fases que o Brasil está enfrentando na sua história. Não pelas dificuldades somente cotidianas, mas também pela falta de perspectivas, de esperança, de encontrarmos uma saída para essa situação de tanta dificuldade econômica, social. Bom, e nós então estávamos pensando assim, o que fazer para promover algum debate, alguma discussão diante dessas condições, se seria oportuno pensarmos em utopias, em esperanças,
em momentos de tanta dificuldade, onde temos que resolver problemas pequenos, como, por exemplo, se fecha a piscina de um condomínio ou se não fecha a piscina de um condomínio. Tem essas dificuldades pequenas para serem enfrentadas, grandes dificuldades no país como um todo, o que já é bastante conhecido. Bom, então, nós nos inspiramos e acho que foi uma excelente inspiração no que aconteceu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, na Grã-Bretanha, particularmente, logo no início da década. Que logo no início da década, 1941, 1942, ali o debate intenso era um debate sobre as questões militares, né, de enfrentamento do nazismo e do fascismo na guerra cotidiana, na guerra do dia a dia. Mas a inspiração vem que o governo britânico, na verdade, estimulou uma discussão importante sobre o seu futuro, sobre o futuro que a Grã-Bretanha gostaria de ter após a guerra. E essa discussão fica muito intensa em 1942, ou seja, 3 anos antes do final da guerra, e mesmo assim, 42, ninguém sabia quando seria o final da guerra. E a guerra ainda se agrava muito a partir de 42, né? Os efeitos da guerra são ainda mais intensos. Mas naquele período, o governo da Grã-Bretanha estimulava o debate sobre 2 aspectos muito importantes, que era a manutenção e a geração de empregos, para que alcançasse o pleno emprego e a manutenção do pleno emprego no pós-guerra, e que fosse constituído um sistema de seguridade social. E as 2 grandes personalidades desse período são John Maynard Keynes, economista muito reconhecido, e William Beveridge, que é o pai do sistema de seguridade social da Grã-Bretanha. Então, essa que foi a nossa inspiração, de pensar, então, num futuro desenhado em diversas áreas. Então, isso é que o livro se propõe, por isso o livro tem 54 autores com artigos nas mais diversas áreas, na área de comunicação, na área da macroeconomia, na área do desenvolvimento regional, na área do planejamento, na área do aprofundamento da democracia, porque a ideia é essa mesma, a ideia é recortar as diversas utopias pertencentes a alguns autores, transformar isso numa grande utopia e num grande debate. Então, essa que é a proposta do livro. Então, aqui nós temos 2 autores mineiros, temos aqui o Marco Croco e o Marco Flávio, e também a Fernanda Faio, que é coautora no capítulo com o Marco Croco, que vão fazer a apresentação, então, das suas utopias e diagnósticos, que, na verdade, a ideia, só uma frase sobre o meu capítulo, nada mais do que isso. Na verdade, nós temos que construir um caminho da situação de hoje até as nossas utopias. Mas, para fazer esse caminho, nós precisamos fazer um diagnóstico do presente para poder planejar, fazer o planejamento dos dias de hoje para o amanhã desejado, almejado, que são as nossas utopias. Então, essa é assim, uma síntese muito curta, de fato, do meu capítulo, e essa é a motivação de ter lançado esse capítulo. E eu acho que agora nós poderemos ouvir as contribuições do Marco Croco com a Fernanda Faio e do Marco Flávio Rezende. Isso aí, muito necessário, viu? Então, já passo a palavra aí para o professor Croco e para a Fernanda. Bom, inicialmente, Fernanda, você pode entrar a hora que você quiser, tá?
Eu só queria inicialmente agradecer o convite do João, é óbvio, de poder participar dessa obra, e agradecer ao Sindicato dos Economistas, à Casa dos Economistas, aí, por ter dado a oportunidade da gente divulgar o livro aqui, e é com muito carinho e muito carinho, muita satisfação que eu vi esse convite chegando do sindicato, porque, quem não sabe, a Casa do Economista congrega não só o sindicato, congrega a Sociedade do Economista e o Corecon, tudo no mesmo espaço, e atuam conjuntamente. E eu tive das 3 instituições, só do sindicato que eu não vi. Eu fui conselheiro do Corecon durante muito tempo, fui presidente da Sociedade dos Economistas muito tempo, mas a gente sempre trabalhava em ações conjuntas com o sindicato, porque essa é a Casa dos Economistas. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o livro. Eu estou aqui me cronometrando, se vocês ouvirem qualquer coisa aí, é porque os meus 15 minutos passaram. Quando o João escreveu para mim, e eu vou relembrar muito, porque o convite do João decidiu o que eu ia escrever. E o João o João é muito gentil, ele falou assim: "Ô Croco, a ideia é utopia", ele explicou tudo isso aí que ele já disse, baseado lá no exemplo lá da Inglaterra, e falou assim: "Croco, escreve a sua utopia, o que você quiser. Não tem. É um livro sobre o futuro, sobre desejo, sobre o que você vê do país, do como é que nós vamos sair dessa. É um livro de pensar o futuro e menos um livro de um texto acadêmico que você está acostumado na academia." Foi com esse espírito que eu perguntei, que eu aceitei, voltei a perguntar quando eu propus o tema para o João, falou: "João, é isso mesmo?" Ele falou: "Se essa é a utopia, então você escreve aí do jeito que você quiser. Está feito o livro, coisa." E aí eu me dediquei não a escrever um artigo em si. Na verdade, eu acho que eu e a Fernanda, nós conversamos, vamos escrever um ensaio. É muito mais um ensaio do que um artigo científico, porque são ideias colocadas, são ideias iniciais de uma utopia. Na verdade, somos de uma utopia. A gente escreveu sobre transição verde e os problemas que a transição verde tem para o país. Por que nós escolhemos esse tema? Nós escolhemos esse tema porque, já há algum tempo, desde a minha experiência como presidente do Banco de Desenvolvimento, onde a gente, lá no banco, iniciou um processo de greening o banco, né, transformar o Banco de Desenvolvimento no carro-chefe da transição verde. Então, foi na nossa gestão pela primeira vez que o banco tentou lançar green bonds, que o banco teve linhas de crédito específicas para a questão climática. E, bem ou mal, a pandemia colocou a questão do meio ambiente como uma questão central. Ela é uma questão central, é uma questão transversal e espantosamente, uma questão pouco discutida no Brasil. Principalmente sobre o aspecto não sobre o aspecto ambiental apenas, mas como é que se faz essa transição? Como é que a gente chega e cumpre os nossos objetivos que nós estabelecemos na COP21? O que significa isso, gente? Qual o papel que a macroeconomia tem? Qual que é o papel que o desenvolvimento econômico tem? E qual que a economia tem? Para chegar a impedir que em 2100 o aquecimento global não se dê a mais do que 2 graus Celsius. Que em 2050 a emissão líquida de carbono seja de 0. Ou é isso, ou então não vai ter humanidade. Ou é isso, não vai ter coisa. E por que eu falo que é pouquíssimo? ANPEC esse ano, no encontro da ANPEC, tem 4 trabalhos sobre meio ambiente e economia. 4. O livro mesmo tem 3. Aliás, a ANPEC tem 2. O livro mesmo tem 3. Só 3 autores que foram trabalhar da utopia do meio ambiente. E eu acho isso sério, porque o que a pandemia coloca para nós
é que a questão do meio ambiente ela tem que ser transversal em todas as áreas do conhecimento e as áreas da humanidade. Hoje a gente tem que falar sobre meio ambiente como um direito humano, da mesma forma que a gente fala da liberdade, da mesma forma que a gente fala do direito LGBT, dos direitos humanos à moradia, do direito à água. A minha filha tem que ter o direito à natureza. O meu neto tem que ter o direito à natureza. E o que a pandemia deixou claro é que nós não estamos preparados para isso. E mais do que nunca, o Brasil não está preparado para isso. Então, baseado nesta constatação, né, é que a gente resolveu escrever um artigo onde a gente aborda um aspecto dessa questão, que é quais são os riscos econômicos que existem para a gente atingir os objetivos do clima. Só para vocês terem uma ideia, existe a estimativa global dos investimentos totais para que a gente consiga, em novas energias, novos materiais, a gente atinge os objetivos do clima, é cerca de 680 trilhões de dólares de investimento. O que parece muito, mas não é. É apenas 12% a mais do investimento global existindo hoje. As business as usual. O problema não é recurso. O problema é redirecionar o recurso para atingir os objetivos do clima. E para isso, para atingir os objetivos do clima, existe uma coisa que é fundamental. Que chama-se, a gente foi analisar, que eu, infelizmente não tem essa discussão, que chama-se orçamento de carbono. Orçamento de carbono nada mais é do que o total de emissões de carbono que o mundo pode emitir para atingir um determinado nível de aquecimento. Então, para atingir uma meta de um aquecimento máximo de 2% relativos à idade pré-industrial em 2020, em 2100, e emissão zero, líquida zero de carbono em 2050, a nossa emissão de carbono, o orçamento de carbono, é menos da metade do que se emite hoje de carbono. Do ponto de vista da economia, significa, só pegando do lado energético, que 1/3 das reservas de petróleo já identificadas não poderão ser exploradas. Mais da metade das reservas de carvão que ainda são utilizadas em vários países têm que deixar de ser utilizadas. Isso gera um problema. Qual que é o problema? Esse é o chamado o risco da transição. O problema é que, se você parar e deixar de utilizar para atingir a meta 1/3 das reservas de carvão, de petróleo, você acabou e deu um impacto no setor petrolífero hoje, que é significativo. O mercado de petróleo, só para ter uma ideia, o mercado de petróleo no mundo inteiro e as reservas de petróleo no mundo inteiro já estão vendidas através de mecanismos de derivativos há muito tempo. Então, você vai ter, no momento, para fazer a transição, eu peguei aqui o exemplo dos setores de energia. Mas vários setores que são intensivos em tecnologia, em emissão de carbonos, terão que, para atingir esse objetivo, simplesmente terem que parar de produzir e se transformar em verde. Isso significa que a potencial de crise em setores industriais é muito grande. É muito grande. A transição implica em impor perdas significativas a setores industriais. De tal forma e de tal magnitude
que afeta também o sistema financeiro. Porque o sistema financeiro está amplamente alavancado em setores intensivos em tecnologia. A mudança climática afeta o sistema financeiro por dois riscos. O risco de transição, que é esse que eu estou falando, e o risco físico. O risco físico é a tragédia da Covid. A tragédia da Covid, que é oriundo de uma mudança climática, é um impacto climático tão grande que jogou as economias no chão. Vão vir outros impactos muito grandes que jogam a economia no chão, que o sistema financeiro pode entrar em colapso. E aí você tem que ter um socorro. A transição também é a mesma coisa. A transição implica em perdas significativas para setores, com riscos significativos para o sistema financeiro. E mais, como diz o presidente do Banco Central britânico, que ele é o primeiro que chamou atenção para isso, ele chamou atenção para duas coisas fundamentais e que o sistema financeiro não olha. Primeiro, o que ele chama de tragédia do horizonte. Ele fala o seguinte: olha, gente, as consequências das mudanças climáticas só serão sentidas num horizonte de tempo muito mais além do que não só das nossas vidas, mas muito mais além dos tomadores de decisão política, dos investidores que fornecem crédito, dos investidores de fundo de pensão, dos gestores de fundo de capital. O processo, o tempo, isso no processo de financiarização que a gente vive, o processo temporal de toda a gestão do sistema financeiro é descasado completamente das consequências climáticas que vamos sentir e das consequências de transição que vamos sentir. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, existe um documento, chama Analisando as Mudanças Climáticas no Brasil, que foi feito na época da Dilma, pelo Ministério da Minas e Energia, sobre se nada mudar, o que acontece no Brasil em 2040, logo ali. Só para você ter uma ideia. Minas Gerais, que é considerado a caixa d'água do Brasil, né, em operações normais, vão ter todas as hidrelétricas de Minas Gerais, a sua capacidade máxima vai ser 20% menor do que a capacidade hoje. O Centro-Oeste deixa de ser a área ideal para plantio de soja, porque não vai ter chuva ali. Do ponto de vista financeiro, você imagina quantas PPPs estão sendo feitas por estradas que estão lastreadas na receita do frete que vai passar ali, né, de soja. Esse frete vai sumir. Um monte de garantia que é dada hoje para o sistema financeiro, como, por exemplo, o fluxo de soja para as PPPs de estradas, vai sumir. Não vai existir. Por quê? Porque o sistema bancário, o sistema financeiro, não está preparado para introduzir na sua análise de risco as questões climáticas. Hoje, quando ele internaliza as questões climáticas, ele internaliza da seguinte forma: qual o impacto que o projeto X tem no meio ambiente? Aí vai o Banco Central e fala o seguinte: esse projeto só pode ser implementado se tiver uma licença ambiental. Nenhum banco no Brasil hoje, e pouquíssimo no mundo, o BIS acabou de soltar um documento alertando para isso, faz o inverso. Qual o impacto que a mudança climática tem sobre o meu ativo, sobre a minha carteira de empréstimo? A minha carteira de empréstimo vai ser completamente deteriorada. E os modelos de riscos bancários não conseguem captar isso. Então, o artigo que a gente tenta discutir um pouco de uma forma muito inicial ainda, nós estamos dando um curso, inclusive, sobre... a ideia depois do artigo foi a gente oferecer um curso na pós-economia, na pós-graduação, sobre Green Finance, que é discutir um pouco mais detalhado essas questões, é que o mundo já começa, de alguma forma, a discutir isso. A transição causa perdas.
E mais, aí pegando de novo, esse é um ponto importante que eu esqueci de comentar. O presidente do Banco Central falou duas coisas lá da Inglaterra, o Mark Carney. Esse descasamento, essa tragédia do tempo, e outro. A transição é tão rápida e necessária que vai impingir perdas significativas a alguns setores que o caso de sucesso, ou seja, conseguir fazer essa mudança, realocação de investimento, realocação para novos setores, setores intensivos em carbono vão ter que depreciar de uma hora para outra todo o seu ativo, write-off todo o seu ativo. Então, o sucesso de fazer essa transição pode implicar numa perda significativa, por um lado real da economia, que gera um contágio no sistema financeiro que ele chamou de um momento Minsk climático, onde você gera um período de perdas e você vai gerando uma onda, né, que você vai contaminar todo o sistema financeiro por causa dessas perdas. Nós tentamos no artigo, é esse o artigo que a gente tem, meu tempo acabando aqui, nós tentamos no artigo explorar um pouco isso, e essa discussão que começa agora lá fora, no Brasil não tem absolutamente nada feito. Essa transição precisa de um Banco Central diferente, um Banco Central que faça um quantitative easing green. Eu não vou fazer quantitative easing para reproduzir e salvar empresas que continuam emitindo carbono. O New Deal Green na Europa tem uma discussão sobre Green Quantitative Easing. Eu só vou ajudar e comparativos de empresa, porque vai ter que comprar sim. O BIS fala dos bancos centrais como, não é o last research, né? Como é que a gente fala? Emprestador de última instância, é o Climate of Last Research, que é ele que vai ter que salvar isso. O Banco Central do Brasil não está preparado para isso. Essa reconversão tem riscos significativos e vai necessitar muito de bancos públicos, principalmente o BNDES, nessa história. E terceiro, uma coisa importante, nós vamos ter que fazer alguma coisa, e é por isso que a Petrobras era importante, para dirigir essa reconversão, inclusive para socializar, entre aspas, essa grande perda de capital que vai existir se essa mudança climática ocorrer no prazo que está estabelecido pela COP21. Então, nós temos que começar a olhar isso está no dia a dia, isso está na questão, e essa questão que nós estamos abarcando não é apenas um lado da moeda, ela perpassa por outros caminhos. Então, é isso, não sei se a Fernanda tem alguma coisa a acrescentar, é isso que o artigo tenta trazer, uma utopia de que a gente possa, de fato, fazer a transição, mas com a preocupação e com as medidas necessárias e com as consequências necessárias sendo tratadas. Obrigado. Bom, Fernanda, queria te passar a palavra para comentar um pouquinho aí também. Seria bom. Fique à vontade. Oi, Wesley, obrigada. Eu acho que falar depois do Croco é sempre um desafio enorme, né? Porque o Croco sempre explica tudo muito bem. Eu só teria a acrescentar, então, na verdade, uma coisinha só. Eu tenho 2 capítulos, eu tive a sorte de participar desse livro fantástico que o Sixu Berkovitch organizaram, né? Foi, na verdade, uma delícia num momento tão ruim da nossa história aqui do Brasil, um momento tão difícil da gente conseguir seguir a ideia de tu pensar utopias e alternativas para esse momento é um alento. Então foi muito legal e eu escrevi esse artigo com o Croco, que a gente fala muito sobre o papel do Estado na transição verde, o papel do sistema financeiro, e um outro com a Carmen Feijó e com o Carlos Henrique Rony, que tem a mesma pegada no sentido de trazer de volta o Estado para dentro do planejamento. O Estado é um agente importante, nos 2 artigos a gente deixou isso bem claro, né? O Estado é um agente importante, a gente tem que perder o medo de chamar
qual que é o papel, qual que é a relevância do planejamento do Estado e de suas instituições, especialmente do sistema financeiro, dado que o Brasil tem um sistema financeiro estatal avançadíssimo e invejável pelo mundo. A gente salienta muito, acho que o Croco não falou dessa parte, nem poderia, porque 15 minutos não dá para falar tudo, mas a gente salienta muito que a Covid, a crise que a Covid trouxe, ela exacerbou problemas seríssimos do sistema financeiro neoliberal, desse sistema financeirizado, né, e que a gente ou encara ou a gente vai daqui para uma realidade muito pior, né? Esse modo de produção que continua reproduzindo desigualdades profundas, o desmatamento e o fim do essa loucura que a gente está vivendo hoje, a gente vai ter que endereçar e a gente só pode fazer isso por meio do Estado e por meio do planejamento estatal. Então, acho que eu não vou mais tomar tempo, eu só convido a todos para ler o livro, que está fantástico, eu mesma estou louca para ler todos os artigos, e muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela parceria, Croco, e muito obrigada por estar aqui, por organizar essa live. Excelente, Fernanda, muito bom. Realmente um livro assim muito, vou repetir, né, um livro urgente mesmo, assim, para todos nós. Eu já passo a palavra para o nosso querido professor Marcos Flávio Rezende. Boa noite a todos. Eu vou também agradecer o João Sixub, o Gilberto Berskovitch e o Renan Aguiar pelo convite para escrever um capítulo desse livro, que, como a Fernanda comentou, está fantástico, né? É uma honra estar em tão boas companhias. E agradecer também o Sindicato dos Economistas e a Casa dos Economistas de Minas Gerais para participar aqui do lançamento do livro. E que vem numa hora muito oportuna, né? Eu acho que é um momento de muita desesperança, e uma desesperança não só pela Covid e pelo impacto de terra arrasada que ela produziu no Brasil e no mundo, né? Mas é um problema que, na minha opinião, já vem lá dos anos 70, quando a visão econômica, né, das sociedades ruma em direção ao mercado, entendendo que as livres forças do mercado seriam o melhor mecanismo, né, para levar ao bem-estar social, ao crescimento econômico, a uma distribuição mais equitativa da renda. Isso se mostrou ser um completo equívoco, e no caso particular da economia brasileira, essa desesperança ainda é acrescentada por um problema que a gente vem tendo desde 2014. O Brasil, a economia brasileira entrou numa profunda crise que se inicia em 2014, né, e a Covid só veio acentuar o problema, né, acentuar drasticamente o problema, mas é um problema que já vinha, né, uma dificuldade para reencontrar o crescimento econômico, a distribuição de renda. Quer dizer, na medida em que, em anos pretéritos, a gente conseguiu encontrar uma trajetória melhor, onde a gente conseguiu ter distribuição de renda, inclusão social, né, eu diria que ainda em quantidades insuficientes, né, a mudança qualitativa ainda tinha que acontecer, foi uma melhora quantitativa, né? Isso tudo foi revertido e, recentemente, depois de 2018, a coisa ainda ficou pior, né? O Brasil está sendo desmontado com a política econômica, social, ambiental, em todas as áreas, né? O governo atual está desmontando todos os setores e todos os ganhos que a sociedade teve. Então, isso tudo traz uma desesperança. E é nesse contexto, né, que o João me convidou para ser um dos autores do livro, escrevendo sobre uma utopia, né, que, por definição, já é algo inalcançável. E eu optei já que eu sou macroeconomista, eu optei por escrever sobre políticas macroeconômicas para combater a crise e também para o pós-pandemia, né, num contexto de utopia, né, sabendo que não necessariamente essas políticas, portanto, serão implementadas. E o livro tem um ponto muito importante, uma peculiaridade muito importante, porque ele aborda temas de diversas áreas, né? Tem autores de diversas áreas, então ele tem um caráter interdisciplinar que é muito interessante,
né? Porque todas, dentro da humanidade, né, está tudo interconectado. Então, a sociologia faz parte, a ciência política faz parte, a psicologia faz parte, a economia faz parte. Então, você tem uma interconexão aí, né, que merece ser trabalhada e pensada. E são autores muito relevantes dentro da academia brasileira, e o trabalho, a função da academia é essa, é pensar as questões, pensar os problemas, refletir e oferecer soluções, né? Então, no caso da macroeconomia, o que eu abordo ali no capítulo, eu começo trazendo, lembrando, né, os leitores que, na visão keynesiana, portanto, do John Maynard Keynes, que o Sixu comentou aí na sua fala, né, na visão do Keynes, o Estado tem um papel central dentro da economia, né? Não existe uma dicotomia ou um antagonismo entre Estado e mercado, né? Se, na visão marxista, por exemplo, o Estado deveria fazer uma intervenção total e acabar com a propriedade privada dos meios de produção, né? E, de outro lado, na outra ponta, nós temos a direita entendendo que o Estado deve intervir o mínimo possível com a ideia de Estado mínimo, e, no máximo, a política econômica deve ser usada para corrigir falhas de mercado e não mais do que isso. A visão do Keynes não está nem numa dessas pontas, nem na outra ponta, né? A visão do Keynes o Estado sim deve intervir, mas não no sentido de abolir a propriedade privada dos meios de produção e nem no sentido de ser uma intervenção mínima. O Estado deve entrar onde, em geral, o setor privado não atua, para atuar em cooperação com o setor privado. O papel do Estado é estimular o setor privado, não é competir ou atrapalhar o setor privado. E há vários segmentos em que o setor privado não entra, como é o caso de infraestrutura, ou quando entra mal, como é o caso de educação e saúde, porque o setor privado está sempre guiado pelo lucro. Então, muitas vezes, diversos investimentos na área da saúde ou da educação não são lucrativos, né? Ou mesmo da ciência e tecnologia, por exemplo, não são lucrativos. Então, o setor privado vai fazer o trabalho mal feito. E investir em tecnologia, ciência e tecnologia, educação e saúde é fundamental para se gerar ganhos de produtividade e, consequentemente, melhorar a distribuição de renda, melhorar as perspectivas de crescimento, estimular o investimento privado, né? Então, esse papel do Estado passa a ser central, já que o setor privado ou não o faz, ou o faz mal feito. E, nesse caso, o governo, o Estado, estaria atuando em cooperação com o mercado, com o setor privado, na medida em que ele está estimulando ganhos de produtividade que favorecem o lucro, que favorecem uma visão otimista sobre o futuro, né, uma convenção, uma crença compartilhada otimista, que leva o empresariado a investir, né, que estimula o investimento privado, ou, se você quiser, o animal spirits, lá que o Keynes tanto comentou, né? Então, é papel do Estado entrar, e ele pode entrar e guiar as expectativas empresariais e dos agentes do modo geral, porque o Estado emite moeda, o Estado faz leis, né, trabalha toda a estrutura institucional da sociedade, tem um aparato administrativo ao seu dispor, arrecada impostos, né? Então, o Estado é capaz de movimentar a economia, né, e, nesse sentido, introduzir os sinais que são necessários para guiar as expectativas privadas e levar ao aumento do investimento e ao crescimento econômico, a uma distribuição mais equitativa, né, da renda. Então, esse seria o papel do Estado. E eu comento brevemente ali no livro também qual é a visão do Keynes sobre a organização que o Estado deve ter. Porque cabe uma pergunta, estaria o Keynes sendo ingênuo, né? Basta o governo ter boa vontade que ele consegue fazer, né? Bom, ter boa vontade, um governo com boa vontade, né, visando atender somente aos interesses de todo o povo e da sociedade, já é um grande passo, muito difícil de se alcançar, né? Mas, mais do que isso, o governo não pode ser capturado pelos grupos de interesses, né? Existe na sociedade, existem, né, interesses antagônicos, diversos interesses e antagônicos, a começar, por exemplo, pela luta de classes, e interesses antagônicos entre capital e trabalho, né? Então, o Estado vai ser cooptado? Se ele for cooptado, como é que ele vai implementar, cooptado por esses grupos de interesse, como é que ele vai implementar as políticas que são requeridas para a melhoria
da distribuição da renda, para o crescimento econômico, para o alcance do pleno emprego, etc., enfim, para melhorar o bem-estar social, né? Então, o Keynes imaginou uma organização do Estado onde os vários órgãos teriam uma autonomia parcial para que eles não possam ser cooptados, né, e possam ser controlados. Em última instância, ele imaginou como seria a governança, né, do Estado para que as coisas possam funcionar e suas políticas econômicas que ele imaginava serem necessárias possam ser implementadas sem o Estado ser capturado. Eu acho que isso é muito difícil. Então, eu acho que isso aí fica no nível da utopia. Mas podemos caminhar e aproximar disso. É isso que eu penso, né? É possível fazer uma aproximação cada vez maior e ir caminhando na direção do pleno emprego, da distribuição da renda. São os dois grandes males que o Keynes chamou a atenção, né, para a economia capitalista, né? É o desemprego e a concentração da renda. Na sequência, eu apresento ali no capítulo quais seriam as principais políticas macroeconômicas para qualquer economia, né, que deveriam ser implementadas para que os problemas que as livres forças do mercado trazem, que são a concentração da renda e o desemprego, né, sejam contornados, né? Então, apresento ali brevemente as principais políticas macroeconômicas, como é que elas devem estar coordenadas entre si, para entrar, então, no ponto principal do artigo, que é discutir as políticas necessárias para combater a crise atual decorrente da pandemia, do Covid-19, né, e também as políticas para o pós-crise, para resgatar a economia e o emprego, né, e colocar a economia numa trajetória de crescimento, uma trajetória bem melhor do que a gente vem tendo desde 2014, sem conseguir sair dela, né, com políticas, no meu entender, muito equivocadas, porque contrair demanda no momento em que você está num contexto recessivo, a conjuntura é recessiva, só vai piorar a situação, né? Então, o que acontece no âmbito da crise da Covid-19? Você tem um duplo choque de demanda e de oferta. E é uma queda abrupta, né, das vendas e das receitas das empresas. Portanto, essa queda abrupta não pode ser combatida apenas com as políticas contracíclicas tradicionais, porque tanto a política monetária quanto a política fiscal levam um tempo até elas surtirem efeitos na economia, né? E elas podem, inclusive, ter problemas nos seus canais de transmissão por conta da própria pandemia, por conta da própria Covid, né? E não serem eficientes, além de levarem um tempo para surtirem efeito. Então, paralelamente, elas devem ser implementadas, as políticas fiscal e monetária contracíclicas, mas, paralelamente, isso eu estava escrevendo em abril e maio, né? Então, infelizmente, o tempo já passou e as coisas não aconteceram, mas o governo deveria, o que se propõe ali no artigo, no capítulo, né, é que o governo deveria, já no final de março, início de abril, né, uma vez decretado o estado de pandemia, de calamidade pública, né, emitir moeda e dívida para financiar algumas medidas emergenciais. Uma delas, aqui ele acabou adotando, por muita pressão do Congresso, que é o auxílio emergencial, no caso aí de R$600, eu acho que deveria ser um valor maior, e não para 665 milhões de pessoas, mas para algo em torno de 100 milhões de pessoas. Quer dizer, um auxílio emergencial, só que bem maior que o atual, né? E abre parênteses, na medida em que já temos uma vacina saindo, então a gente já tem uma perspectiva de fim da pandemia, né, para meados do ano que vem ou um pouco mais, né? Então, não há problema em emitir dívida. Agora, a emissão de dívida não vai ser de maneira eterna, mas é por um período, né? Ou emissão de moeda, né? Então, deveria ter emissão de moeda de dívida para esse auxílio emergencial, só que maior e mais amplo, né? Abarcando o maior número de pessoas e no valor maior e por um período maior. Dinheiro para financiamento de micro, pequenas e médias empresas, só que com taxa de juros zero. A única taxa de juros que deve ter é da intermediação bancária, que é baixinho, né? Então, vai dar o quê? 0,5%, 0,25%, com garantia integral do Tesouro, né, de 85%, igual o governo fez, porque o banco não arrisca. O banco não quer ter prejuízo, né, nem 15%. Então, com garantia do Tesouro, integral, né, condicionada à manutenção dos empregos, recursos para estados e municípios combaterem a crise, porque a arrecadação deles caiu, porque eles vão ter gastos com saúde. Obviamente que o critério para a distribuição desses recursos para estados e municípios
está ligado com as diferenças regionais que o país tem, que são enormes, está ligado com a questão da saúde, que é diferente em cada um desses estados e municípios, né? E eu não comentei no livro, no capítulo, mas também, claro, isenção de impostos, né? As empresas não deveriam pagar imposto. Então, de onde vai vir o dinheiro disso tudo, se o governo não arrecada imposto? Emitindo dívida e moeda, né? A emissão de moeda não é inflacionária, nós estamos com uma pressão inflacionária em alguns segmentos, sim, mas o núcleo de inflação continua abaixo da meta, né? Você tem pressão inflacionária porque o governo também não agiu, não fez estoques reguladores, porque o dólar subiu, você tem uma mudança de preços relativos, então o preço de bens comerciáveis sobe, você vai ter pressão inflacionária, não tem jeito. Então o governo devia ter feito um controle de capital, que não fez, para tentar segurar essa pressão cambial. É dificílimo fazer controle de capitais? Né? Mas o governo podia, seja com a PEC da guerra, que ele não usa, né? Atuar na ponta longa da curva de juros para evitar uma fuga para o dólar, que produziu essa depreciação cambial, seja até algum tipo de controle de saída de capitais, né? E também de entrada, mas no caso aí de saída para segurar a depreciação cambial, mas ele não fez, né? Aí o câmbio sobe, você tem pressão inflacionária, não tem jeito. Mas a recessão é muito grande, né? Ninguém tem dúvida disso, e ela é uma âncora, seja para as expectativas inflacionárias, seja para a pressão de demanda, né? Então, não há pressão de demanda no contexto recessivo, há gargalos, são coisas diferentes, né? E essa recessão ainda vai continuar por muito tempo, né? Então, eu acho que o governo tinha que ter emitido moeda. E, no limite, ele está com o Banco Central acompanha, né, semanalmente os dados sobre inflação. Se a coisa começar a sair do controle, né, o Banco Central pode segurar a emissão de moeda e passar para a emissão de dívida, ampliar a participação da emissão de dívida no financiamento dessas medidas, né? E então é discutido ali por que não é problemático. Eu falei aqui muito da emissão de moeda, mas eu também discuto a questão da emissão de dívida. Qual é o problema de emitir dívida? Por que o descontrole da relação dívida-PIB é ruim? E é mesmo, né? Tem problemas, mas esse descontrole da relação dívida-PIB está muito ligado também à ideia de convenções, né, que o Keynes tanto trabalhou, que são crenças compartilhadas, né? Só para dar um exemplo, Kenyar e Rogoff produziram um artigo na American Economic, publicaram um artigo na American Economic Review de 2010, fazendo um cálculo lá que quando a dívida dos países passasse de 90% do PIB, aí aquilo ali seria contraproducente, porque geraria pessimismo dentro do mercado, pânico, e aquilo ali seguraria o crescimento econômico, o investimento e o crescimento econômico. Aí alguns alunos de graduação tiveram acesso à planilha dos autores, né, e perceberam que tinha um erro básico na conta deles, e perceberam que aquilo ali estava errado, que não era 90%. Então, a marca mágica de 90% para a relação dívida-PIB, né, era uma convenção, era uma crença compartilhada, que a partir dali não podia, as economias começariam a ter problemas. Então, da mesma maneira, né, no ano passado, que se dizia, o Brasil estava no limite, né, tinha um esgotamento fiscal total, não tinha mais condição de emitir dívida, aquilo ia produzir um pânico, pois esse ano emitiu dívida a rodo, né? E cadê o problema? Né? Pelo contrário, é exatamente dívida que os agentes querem, por mais contraditório que possa parecer, porque o ativo mais líquido que existe é a dívida dos estados, junto com as moedas, no caso, o dólar, o euro, etc. Então, o que acontece com a taxa de juros dos títulos públicos de longo prazo? Está caindo, né? O mundo inteiro está com taxa de juros próxima de 0% ou taxa de juros reais até negativas, né, nos títulos de longo prazo, porque o ativo mais líquido que tem são as dívidas dos governos, dos tesouros, né? No Brasil não é diferente, nós temos juros de longo prazo mais altos, né, sempre foram mais altos em relação ao resto do mundo, mas que já caíram muito perto do que já foram um dia, né? Porque o que o mercado mais deseja é estar líquido, e a forma dele alocar a sua riqueza em ativos líquidos é exatamente moeda e dívida dos governos, né? Então, tem muita convenção, muita crença compartilhada, né, para favorecer determinados interesses, né? O mercado financeiro quer juro alto, sempre vai querer juro alto, né? Então, é discutido ali no capítulo por que a relação dívida-PIB pode trazer problemas, mas por que no momento atual é possível aumentar essa relação dívida-PIB sem trazer grandes consequências nefastas para a economia brasileira, como o mercado argumenta. E, na sequência, para concluir o capítulo, eu apresento quais deveriam ser as medidas
no pós-crise, né? Medidas de cunho keynesiano, no meu entender, contracíclicas e ainda com emissão de moeda, desde que com acompanhamento do Banco Central, e na medida em que as pressões inflacionárias começarem a ressurgir, aí sim é necessário reduzir a emissão de moeda, e a minha proposta é conseguir uma reforma tributária. É uma utopia? Eu acho que é uma utopia, né? O Brasil tenta uma reforma tributária há décadas, né? Eu me lembro de ter lido um discurso do Dutra, né? Presidente, se não me engano, nos anos 40, né? Dizendo que se o Brasil não fizesse uma reforma tributária, a economia ia desabar. Então, a gente tem sempre remendos tributários, mas nunca uma reforma tributária para valer, e é óbvio que é uma reforma tributária progressista. Então, essa reforma tributária progressiva, né, que traga uma maior quantidade de impostos sobre renda, impostos diretos sobre renda e propriedade, e reduza a parcela de impostos indiretos, né? Então, muito além da simplificação tributária que o governo propõe, é necessário uma reforma tributária progressiva, que pode substituir, né, a emissão de moeda para ancorar essa política fiscal contracíclica de investimento em infraestrutura, em educação, em saúde, comentando aí o ótimo capítulo do Croco da Fernanda, né? É uma política de investimento para a transição verde, levando em consideração as questões climáticas. Tudo isso tem que ser feito, o setor privado não vai fazer, isso não vai dar lucro no momento, né? Então, cabe ao Estado fazer, e na medida em que o financiamento via emissão de moeda pode começar a comprometer o controle da inflação, você deveria ter paralelamente, já que é uma utopia, uma reforma tributária progressiva que favoreça o financiamento, né? Um orçamento de capital, né? Um orçamento de capital que não esteja amarrado pela regra do teto dos gastos, que não esteja amarrado por uma regra de superávit primário. Então, o governo deveria ter 2 orçamentos. O orçamento corrente pode incidir sobre ele a regra de ouro, uma meta de superávit primário, etc., teto dos gastos, mas o orçamento de capital devia estar livre, mais ou menos na proposta do André Lara Rezende e do Bresser Pereira, de uma agência de investimentos, né? É mais ou menos isso que eu estou falando ali, sem usar o termo agência de investimentos, né? Então, um orçamento de capital livre para poder fazer os investimentos nos momentos necessários, ampliar e refluir um pouco esses investimentos, quando a economia já está crescendo e o setor privado entrou e está puxando a economia. Essa política fiscal contracíclica é discutida ali, como também a política monetária, como também a política cambial. Eu não vou me estender mais. Então, essa é a ideia central do livro, do artigo, trazer a ideia do papel do Estado, né, que tem seus problemas, tem suas falhas, mas só que sem ele é impossível. Eu gosto de uma frase do meu orientador de doutorado, meu orientador de mestrado, né, Maurício Borges Lemos, que diz: com o Estado é terrível, sem o Estado é impossível, né? Então, o Estado tem que entrar para coordenar as expectativas privadas e fazer as políticas econômicas contracíclicas necessárias, e no caso da pandemia, com medidas emergenciais extraordinárias como essas que eu citei aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite do João para poder escrever esse capítulo, e sugiro a todos a leitura, porque parece que está uma obra muito boa mesmo. Muito obrigado. Legal. Deixa eu voltar o meu áudio aqui. Bom, obrigado, viu, professor Marco Flávio. E é isso, né, pessoal? Essa aí foi só uma amostra da riqueza desse livro, né? Até estou vendo aqui o pessoal perguntando onde adquirir. Eu já pedi o meu lá na Amazon. Acabei de pedir hoje à tarde, né? Mas eu passo também para o professor João falar onde que está sendo comercializado também, porque realmente é muito importante, né, a leitura desse livro. Eu queria aqui também destacar, viu, João, e já parabenizando, assim, além dessa quantidade enorme de temas importantíssimos aí, né, para a gente trazer essa reflexão da necessidade de reconstrução do nosso país, né, nesse cenário de crise, principalmente, mas também destacar o mérito que esse livro tem, que é de ser uma ação coordenada, né, algo que a gente está precisando demais. Nesse caso, uma ação coordenada aí do ponto de vista intelectual, né, trazendo aí expoentes da intelectualidade aí brasileira dentro de um único livro, né, para a gente ter acesso, né, a todo esse debate que é muito urgente, mas é também um passo aí em vários outros quesitos aí de ações coordenadas que a gente precisa
desenvolver para superar esse cenário de crise, né? Então, quero agradecer muito aqui em nome do sindicato, né? Agradecer também a Val, que não conseguiu participar, né? Nossa presidenta. Agradecer essa oportunidade, viu, professor João Sitsu, ao professor Marco Flávio, ao professor Croco, a Fernanda Faio, também, que é uma outra figura que ela nem sabe, né? Eu não cheguei a falar, mas eu acompanho também aí os trabalhos, né? Lá na BDE. Então, muito interessante. Passo de novo a palavra para você, João, para arrematar aí para a gente, já agradecendo demais em nome do sindicato e nos colocando à disposição aí também para continuar na caminhada, tá certo? Tem muito pouco a dizer, acho que já foi dito absolutamente tudo. Só concluir dizendo que, conforme você mencionou, tem alguém ou alguns perguntando sobre como adquirir o livro. Há um link na Amazon para a aquisição do livro e os livros estão chegando ainda fisicamente nas livrarias tradicionais, né? E queria mais uma vez agradecer aos autores, a todos os autores que contribuíram com a obra e particularmente aos autores que estão presentes hoje aqui, que é o Marco Flávio, Marco Croco e a Fernanda Faio. E espero que a gente possa fazer no próximo ano, no ano seguinte, novos livros com outros coordenadores, outros editores, sobre o mesmo tema, o tema da utopia, do desejo de uma sociedade perfeita para vivermos. Então, é isso que eu tenho para dizer e agradecer ao Sindicato dos Economistas pela essa oportunidade para fazermos o lançamento dessa obra. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos aí de casa também que nos assistiram. Compartilhe aí os vídeos também, né? Tá aí nas redes, acho que tá aí no Facebook. Então, manda aí, espalha aí para o pessoal para que a gente possa acrescentar nessa rede aí de colaboração, tá bom? Um abraço para todos. Obrigado. Um abraço.